A graça e a paz, meus irmãos. Números, capítulo 8, versículo 14, assim diz a palavra do nosso Deus. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Sirva ao Senhor com pureza e perseverança. Meus irmãos, depois das ofertas das tribos e das manifestações da presença de Deus no final do capítulo 7, o capítulo 8 inicia com uma instrução aparentemente simples, que era acender as lâmpadas do candelabro. Logo depois dessa orientação do Senhor a Moisés, vemos a purificação dos levitas para o serviço. E aqui nos cabe uma pergunta: o que une essas duas partes? Primeiro, a luz do candelabro iluminava o santo lugar. E os levitas serviam nesse lugar, nesse ambiente iluminado. Isso nos ensina que o serviço a Deus exige tanto luz quanto pureza. Perceba que Deus queria ensinar ao redor de cada detalhe do culto que ninguém pode aproximar-se do seu serviço de uma maneira descuidada, sem o devido cuidado com a manutenção do culto ao Senhor. Com isso, o capítulo 8 nos ensina três princípios fundamentais sobre servir ao Senhor. E o primeiro princípio é de que devemos manter a luz acesa diante da presença de Deus. Entre os versículos 1 e 4, o texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar defronte do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro, batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Note que as lâmpadas deveriam iluminar continuamente diante do candelabro. Não era uma luz ocasional, era uma luz constante. No contexto do tabernáculo, a luz representava alguns princípios, como, por exemplo, a revelação de Deus, a sua verdade, a sua presença orientadora. Note que Deus nunca deixou o seu povo sem o testemunho de sua luz. Hoje, a luz que nós podemos ter, a luz que nos guia, é a palavra de Deus. Servir sem luz é servir no escuro. Ministrar sem a palavra de Deus é agir por impulso. E isso nos cabe algumas perguntas importantes. Primeira pergunta: a luz das Escrituras está iluminando as nossas decisões? A minha casa está sendo guiada pela verdade? O meu serviço na igreja nasce da palavra de Deus ou apenas por meio de doutrinas dos homens ou apenas de rotinas? Meus irmãos, a igreja só permanece saudável quando a luz permanece acesa, quando a palavra de Deus permanece aberta, quando ela ilumina de fato a mente e o coração dos fiéis. Mas luz sem pureza não sustenta o serviço. E o segundo princípio para servirmos a Deus é de que devemos purificar o coração antes de exercer qualquer serviço. Entre os versículos 5 e 22, trata-se que os levitas foram purificados com água, rasparam o corpo e ofereceram sacrifícios. Isso mostra que ninguém podia entrar no serviço de Deus confiando em si mesmo. Tinha que se limpar, tinha que se purificar. Aqueles que ministram coisas santas devem primeiro ser separados para Deus. Não é apenas quem está no púlpito que serve a Deus.
todos servem. Pais discipulam filhos, líderes orientam pessoas, membros edificam um ao outro, mas servir exige um exame do coração. Não é uma questão de posição que vai qualificar alguém, que vai o tornar mais santo diante de Deus, mas é a pureza diante do Senhor que vai nos mostrar quem somos. Quantas vezes queremos servir, mas negligenciamos um arrependimento, negligenciamos uma vida de oração, negligenciamos uma vigilância espiritual. Meus irmãos, Deus se importa mais com quem somos do que com o que fazemos. Portanto, para servir ao Senhor, precisamos estar com os nossos corações limpos diante de Deus. E o texto termina tratando da duração do serviço dos levíticos. Entre os versículos 23 e 26, o texto diz: Disse mais o Senhor: Isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao campo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Perceba, meus irmãos, que o terceiro princípio é de que devemos perseverar no serviço enquanto o Senhor nos concede forças. Os levitas serviam dos 25 aos 50 anos, ou seja, eles passavam 25 anos de sua vida dedicando um serviço exclusivo ao Senhor. Depois disso, eles apenas auxiliavam, mas não exerciam o serviço pesado. Isso revela algo muito belo do Senhor, de que Deus se importa com os limites dos homens. Ele não exige além da capacidade, ele apenas organiza o serviço com sabedoria. João Calvino comenta que Deus demonstra aqui o cuidado paternal, ao considerar as forças daqueles que o servem. Servir ao Senhor não é correr até a exaustão, é caminhar com constância, com seriedade, com compromisso. Há tempo de intensidade, há tempo de apoio e há tempo de transição. Ninguém é eterno. Nós não somos os donos da igreja e nem podemos, porque é o Senhor. E Ele mesmo, sabiamente, nos dará a nós o tempo de cuidado, de pastoreio e de servidão ao Senhor. Mas em todas essas fases, continuamos pertencendo ao Senhor. Não importa se estamos dentro do período de servir ao Senhor com intensidade. Não importa se estamos no período de apoio ou se estamos na transição. O fato é que nós continuamos pertencendo ao Senhor. E o importante não é o quanto fazemos, mas que sejamos fiéis no tempo em que Ele nos concede para fazer. Com isso, meus irmãos, este capítulo aponta claramente para Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdadeira luz do mundo. Cristo é o servo perfeito e puro. E Cristo é aquele que perseverou até o fim. Se os levitas precisavam ser purificados antes do serviço, Cristo é o único que serviu com pureza absoluta. Cristo é a verdadeira luz e Cristo é aquele que perseverou até o fim. E por meio dele, nós agora fomos feitos reinos e sacerdotes. Hoje, não servimos mais no tabernáculo, mas servimos à luz de Cristo Jesus. A conclusão que nós temos de Levítico 8 é de que devemos servir com luz, pureza
e constância. Números capítulo 8 ensina que, em primeiro lugar, a luz da palavra deve permanecer acesa. A palavra do Senhor deve ser o nosso guia. Em segundo lugar, o serviço exige pureza do nosso coração. Devemos estar com os nossos corações limpos para servir ao Senhor. E em terceiro lugar, a perseverança deve respeitar os limites dados por Deus. Meu irmão, Deus não busca apenas uma vida de atividade. Ele busca um serviço iluminado pela palavra, com um coração puro e constante. Que essa luz nunca se apague em sua vida, que o coração nunca endureça e que o serviço nunca seja feito de forma descuidada, porque o que fazemos é pertencente ao Senhor. Que Deus te abençoe.